Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E finalmente, né, vamos poder falar da estreia de Strange New Worlds, né, do primeiro episódio, né, uma série que estava sendo muito esperada, né, uma série que surgiu realmente de uma vontade popular, de uma vontade dos fãs, né, porque foi colocado ali o Capitão Pike, né, e o Spock, né, na segunda temporada de Discovery, e as pessoas ficavam ali se perguntando, né, como seria uma série do Pike e do Spock, né? E finalmente essa série ela vem à tona, né, no caso, né, meio que por aclamação popular, as pessoas estavam muito ansiosas esperando, né, essa série, né? A gente viu que algum Discovery, por exemplo, provocou, vamos dizer assim, algumas pessoas gostam de Discovery, outras não, né? Foi uma série que não estava ao gosto, né, de alguns fãs de Jornada nas Estrelas, né, e Strange New Worlds as pessoas depositavam um pouco suas fichas. É claro que depois a Secret Hideout ela acabou fazendo umas produções interessantes, né. Começou com o Lower Decks, né, que a gente teve alguma coisa de bom, né, na série, né, Lower Decks, né, no caso, tá. E dizem que Prodigy, né, confesso a vocês que ainda não vi Prodigy, eu tô pensando em fazer realmente uma maratona aí de Prodigy para poder fazer um vídeo e conversar com vocês sobre isso, tá? Mas as pessoas tiveram boas impressões de Prodigy também, né? Ela ficou bem falada, né? E aí se cresceu as expectativas com relação a Strange New Worlds. Como a segunda temporada de Picard foi aquele negócio também que despertou sentimentos de amor e ódio também, né? Todas as fichas acabaram e todas as esperanças acabaram ficando em cima de Strange New Worlds, né? Foi lançado um trailer, né? Foi lançada a sequência de abertura, né, no caso, né, uma sequência de abertura com efeitos visuais muito bonitos, né, muito modernos, né, coisa assim de última geração, né, no caso, né, mas a gente sabe, né, que essas séries da Secret Hideout, elas sempre tiveram muito bons efeitos especiais e o grande problema delas está no desenvolvimento dos roteiros, né, então a galera ainda ficava assim meio que com o pé atrás. E veio o primeiro episódio. O que a gente pode falar desse primeiro episódio? A primeira impressão foi uma impressão interessante, embora ainda haja, né, alguns vícios, né, do que a gente chama de era Kurtzman, né, dessa era aí da Secret Hideout, né, no caso, né. A primeira delas é interessante, né? Eu até acho interessante porque a gente vê que a ponte da Enterprise, né, ela é majoritariamente feminina, né? Dentro daquela visão do Kurtzman, né, de trabalhar mais a questão feminina, de trabalhar mais a questão das minorias, aquela coisa toda, né? Que é uma coisa que Jornada nas Estrelas sempre trabalhou, né? Jornada nas Estrelas sempre foi uma série que lidou muito com a diversidade e não ia ser agora que ela ia deixar de lidar com isso, né? Mas é engraçado que quando a gente lembra lá do Capitão Pike original lá, né, de The Cage, né, do Jeffrey Hunter, né, que ele ficava, né, resmungando, né, que não queria saber de mulher na ponte, né, e agora esse Pike atualmente ele tem muitas mulheres na ponte ali trabalhando, né, tem até o Uhura, né, que foi bem interessante também, né, e é aquela coisa, né, a gente sempre tem que falar aqui, né, na década de 60, apesar de Jornada nas Estrelas tentar ter sido uma série inclusiva, coisa e tal, né, a gente sabe que ainda rolava algum machismo naquela época, mesmo com Gene Roddenberry tentando fazer uma coisa, entendeu? Mais inclusiva, com uma maior participação da mulher, a gente vê a questão da Uhura, né? Eu mesmo já escrevi um texto, já falei aqui sobre as 3 mulheres da série do episódio piloto The Cage, como elas têm as estratégias de enfrentar o machismo da época, né? A gente trabalhou muito, a gente já falou sobre isso aqui, né? Mas é aquilo. Por mais que você tente ser, né, vamos dizer assim, progressista, entendeu? Você não está totalmente indefeso, incólume, entendeu? Ao seu zeitgeist, né? A sua mentalidade de época, né? No caso, né? E rolava um machismozinho sim. E um desses exemplos foi o Pike resmungando lá de que não queria saber de mulher na ponte, né? E aí é interessante agora que você tem uma tripulação só com mulheres na ponte, com esse Christopher Pike, que eu confesso a vocês que eu gosto muito mais desse Christopher Pike lá do que do Christopher Pike original, né? Ele é um cara muito mais compreensível, ele é um cara muito mais sereno, né? Ele é um cara muito mais legal, entendeu? Uma pessoa muito mais, como é que a gente pode falar? Muito mais legal com seus subordinados, essa coisa toda, né? E eu gosto bastante, e o Anson Mount, né, também é um bom personagem, né? Então é interessante a gente ver, né, esse novo Christopher Pike aí, né?
É interessante a gente perceber também, né, que a Secret Hideout, obviamente, não ia só trabalhar com personagens antigos. É claro que eles também vão criar personagens novos, né? Um caso emblemático disso é a chefe de segurança, né? Que a gente está vendo ali já no caso que às vezes ela tem alguns arranca-rabos com Spock e geralmente quem está certo é a chefe de segurança, né? Mas isso é uma coisa inerente, né, à era Kurtzman, né, de preferir mais os personagens que ele cria em detrimento dos personagens antigos. A gente pode até dizer que a participação do Spock pode ter ficado meio periférica nesse episódio em detrimento dessa chefe de segurança, dessa personagem nova, né? Mas o Spock teve uma participação importante nesse episódio, que foi o quê? Foi conversar, debater com o Capitão Pike sobre a questão do futuro, né? Que o Pike já sabe o dia, né, que ele vai morrer, como ele vai morrer, e ele sentiu isso. E aí ele ficou muito temeroso de voltar, entendeu, a sentar na cadeira de uma nave estelar por causa dessa situação. Ele conversa essa situação com o Spock, ele se abre com essa situação do Spock, né? E aí, com as coisas que o Spock fala ali para ele, né, no caso, entendeu? De que é a gente que faz o nosso próprio futuro, esse negócio todo, né? De que a gente tem que encarar nossos medos, essa coisa toda, né? O pai que ele, inclusive, consegue, né, um desfecho, uma solução para a crise que você tinha no episódio, né, a partir de uma experiência pessoal. As pessoas vão falar, mais uma vez a gente está vendo aí um personagem lidando com traumas do passado, como vimos na segunda temporada de Picard. Sim, mais uma vez essa questão psicológica, né, ela está acima da ficção científica. Mas o que acontece? Como essa questão do Pike, desse trauma que o Pike passou, é uma coisa inerente lá à série clássica, entendeu? Talvez ela seja mais bem vista, mais bem aceita pelos personagens. Vai ficar a dúvida que é o seguinte, até que ponto, né, o Pike vai superar esse trauma somente nesse primeiro episódio, já vai estar com esse trauma superado a partir do segundo episódio, e até que ponto esse trauma vai retornar nos próximos episódios, né? Eu sei lá, eu acho que ele ainda vai ficar bastante grilado com com essa questão, com esse trauma aí. Vamos ver o que vai acontecer, né? E aí a história é uma história que fala sobre primeira diretriz, sobre violação de primeira diretriz, né? De uma civilização pré-dobra, né? Conseguir tecnologia de dobra, usar essa tecnologia para fazer uma arma ao invés de fazer um motor de dobra, né, no caso, né? E de como essa tecnologia disponível, né, para uma civilização viola a primeira diretriz. A gente se lembra muito daquele episódio da série clássica, né, da questão lá do nazismo, né, que toda essa tecnologia foi usada, né, também, né, no caso, e que se colocou numa civilização pré-dobra ainda essa tecnologia, né, no caso, né, que eles tinham um armamento nuclear, no caso, né. E aí o que acontece? O que acontece? A gente vai ter uma parte engraçada do episódio, né, que a gente vai ver eles fazendo uma espécie ali de maquiagem, né, para poder circular pelo planeta, como os habitantes do planeta, né. Essa maquiagem não vai se adequar ao Spock, né, o Spock vai acabar tendo a sua maquiagem, vamos dizer assim, desfeita no meio de todo o processo, né. A gente vê quem aplicando essa maquiagem vai ser realmente a enfermeira Chapel, né? O que eu acho interessante, eu gostei muito dessa enfermeira Chapel, né? Ela é bem engraçadinha no caso, né? Ela é uma personagem que tem uma veia cômica interessante, que é diferente, né, da Chapel da Major Barrett, né? Que a Chapel da Major Barrett é uma pessoa mais reservada, mais tímida, mais introspectiva, mais fechada. Essa não, essa é bem mais expansiva, né? E o médico-chefe da nave também, o Dr. M'Benga, que apareceu num dos episódios da série clássica. Esse personagem também é uma coisa interessante da gente ver. Então a gente tem as referências, né, muito grandes à série clássica aí. Temos a Uhura, temos a Chapel, temos o Dr. Benga, né, no caso, temos o Pike, temos o Spock, né. Então é uma coisa que a gente já se sente mais aclimatado para poder ver, né, no caso, né. E aí foi aquela questão também, né, de se violar ou não a primeira diretriz, né, o pai que deu um chute lá, a primeira diretriz ela foi meio que chutada nesse episódio, né. Aliás, esse episódio ele quis, né, vamos dizer assim, brincar com o cânone um pouco, né, porque antigamente se falava em ordem geral 1 na primeira temporada da série clássica, né, e depois virou primeira diretriz, né, onde teve a mudança disso, né, não ficou bem claro. E esse episódio tentou
chamar para ele a responsabilidade de por que a Ordem Geral 1 passou a ser chamada de primeira diretriz. O Pike, ele consegue resolver, né, o problema que existia vamos dizer assim, entre as guerras de facções no planeta, né, mostrando o que aconteceu com a Terra, né. Ele tenta botar ali, aí você tem uma espécie de ordem, assim, no caso das guerras que aconteceu. Se você botou as guerras eugênicas, se botou a Terceira Guerra Mundial ali, né, na ordem, coisa e tal, né. E foi interessante que ele trouxe isso, né, para o caso aí, para o episódio, né, no caso, né. Então, gente, para finalizar, né, que o vídeo já está um pouco extenso, né, eu achei que foi um episódio interessante, apesar dessa coisa de chutar a primeira diretriz, né, que quando é a Era Kurtzman que chuta a primeira diretriz, parece que ele está chutando a série clássica, né, tem essa coisa também. Surge essa personagem nova, que a gente já está percebendo aí que vai ser a chefe de segurança, que a gente já está percebendo aí que ela vai ser, né, o ponto de antagonismo entre a nova e a velha geração de trackers aí, né, que vai ter os trackers lá mais raiz, que vão se ficar mais, vamos dizer assim, mais focados no Pike, no Spock, na Shepard, coisa e tal, e vai ter essa personagem nova, que a gente já viu que o papel dela é questionar esses personagens mais antigos. Mas aí, Era Kurtzman, a gente sabe como é que é o negócio, tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? E a gente se fala num episódio posterior aí, tá? Um abração e até a próxima.